Boa tarde a todos. Hoje eu farei a leitura do capítulo 5 até o versículo 18. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Antes de fazer a leitura, como se trata sobre cura, cura de um paralítico, eu gostaria primeiro de falar para vocês sobre uma reflexão que eu fiz e que é interessante porque muitos vivem da fé em Deus. Muitos vivem da fé em Deus. Então, eu quero ler essa reflexão sobre a fé, que aqui nós vamos ver nessa passagem, nesse capítulo 5, a fé de um paralítico. A fé dos doentes que estão sobre a tanque, ser chamado Betesda em hebraico. A fé de inúmeros de enfermos, de cegos, de coxos e de paralíticos que esperavam o movimento da água para serem curados. Fé, a fé que nos dá esperança. A fé que nos dá alegria. A fé que nos dá paz. A fé que emana o amor. É a fé em Deus, nosso Salvador. Então, muitos esperam, Muitos são alegres no Senhor, têm a paz que vem de Deus. A exemplo também, podemos dizer, exemplo de Jesus. A fé que emana o amor. Tem pessoas que seguem o exemplo de Jesus, amam como Jesus amou, se dedicam ao voluntariado, e amam. Tem capacidade de amar, a exemplo de Jesus. É a fé em Deus, nosso Salvador. É a fé em Deus, nosso Salvador. Porque Deus nos dá esperança. É a luz que ilumina o nosso caminho. É a nossa alegria, é a nossa paz, é o amor que temos, que sentimos. É a fé em Deus, nosso Salvador, a confiança que nós temos nele. Então, hoje eu vou ler sobre a cura de um paralítico. Capítulo 5 é do Evangelho São João. Capítulo 5. Cura de um paralítico. Depois disso, houve uma festa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Há em Jerusalém, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, que tem 5 pórticos. Nestes pórticos jazia um grande número de enfermos, de cegos, de coxos e de paralíticos, que esperavam
o movimento da água. Pois de tempos em tempos um anjo do Senhor descia ao tanque e a água se punha em movimento. E o primeiro que entrasse no tanque, depois da agitação da água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Vendo-o deitado e sabendo que já havia muito tempo que estava enfermo, perguntou-lhe Jesus: Queres ficar curado? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Enquanto vou, já outro desceu antes de mim. Ordenou-lhe Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. No mesmo instante, aquele homem ficou curado, tomou o seu leito e foi andando. Ora, aquele dia era sábado, e os judeus diziam ao homem curado: É sábado, não te é permitido carregar o teu leito. Respondeu-lhes ele: Aquele que me curou disse: Toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: Quem é o homem que te disse: Toma o teu leito e anda? O que havia sido curado, porém, não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado da multidão que estava naquele lugar. Mais tarde, Jesus o achou no templo. Ele disse: Eis que ficaste são, já não peques, para não te acontecer coisa pior. Aquele homem foi então contar aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Por esse motivo, os judeus perseguiam Jesus, porque fazia esses milagres no dia de sábado. Mas ele lhes disse: Meu Pai continua agindo até agora, e eu ajo também. Por esta razão, os judeus, com maior ardor, procuravam tirar-lhe a vida, porque não somente violava o repouso do sábado, mas afirmava ainda que Deus era seu Pai e se fazia igual a Deus. Essa passagem bíblica, ela é também interessante, porque fala do poder de Jesus, do poder que ele tinha, que era lhe dado através de Deus, do intermédio de Deus. Por ser filho amado de Deus, ele tinha esse poder de curar. Acreditar no milagre é importante, porque o milagre existe. Acreditamos sim que aquele paralítico foi curado, porque Jesus, ele tinha esse poder, ele era a luz. Com seu poder, ele curou o paralítico. Aqui diz assim: mais tarde, Jesus o achou no templo. Ele disse: Eis que ficastes são, já não peques, para não te acontecer coisa pior. Isso aqui nos leva a acreditar que o pecado, ele tem suas consequências. O pecado tem suas consequências. O pecado gera morte. A tristeza também leva a pessoa à morte por falta de ter fé, de ter esperança, de não se sentir talvez amado, de não ter paz na vida, talvez também, né? Com certeza, né? A pessoa é levada à morte. Então, há uma necessidade de que a pessoa não peque para ser feliz.
esse paralítico ele foi curado, mas Jesus lhe pediu para que não pecasse mais, para que não acontecesse coisa pior. Ele era um paralítico. Aquele homem foi então contar aos judeus que fora Jesus que o havia curado. Por esse motivo, os judeus perseguiam Jesus, porque fazia esses milagres no dia de sábado. É que sábado era o dia do Senhor, então eles se dedicavam, os judeus, à adoração a Deus, né? Então, por isso que eles perseguiam Jesus. Mas Jesus lhes disse: meu Pai continua agindo até agora, e eu ajo também. Ele, Jesus, como sendo filho de Deus, filho amado de Deus, ele sabia, pois ele recebia, né? Ele recebia de Deus, ele ouvia a voz de Deus, ele era a representante de Deus, a imagem de Deus, né? Era semelhante, é semelhante a Deus, né? Tem as suas semelhanças, né? Então, ele dizia que Deus era seu Pai, mas ele também nos ensinou a rezar o Pai Nosso, Pai dele e nosso, né? Mãe de Jesus, mãe de Jesus e nossa. Jesus, nosso Mestre, a Santíssima Mãe de Deus, é a nossa Mestre também. Amados filhos de Deus, deixem a luz do céu entrar na vida de vocês também, que é maravilhosa. A graça de Deus é maravilhosa. Eu desejo a vocês uma boa tarde e uma excelente semana a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.